temos dois amigos, né, se presenteando aqui para vocês, irmãos. Aqui é o Rafael. Isso, aqui é o Rafael, tá? Aqui é o João, seja bem-vindo. E o Ronaldo Lima. Ronaldo Lima, né? Seja bem-vindo aqui. Obrigado. Na cerveja, Deus seja louvado pela vida de vocês, né? Se sintam bem aqui conosco. Tá bom. Nós vamos estudar um tema sobre o livro de Jeremias. Jeremias, tá? Visita. 4 visitas. 5 visitas. Nós estudamos essa semana sobre a crise que ocorreu na época em que Jeremias foi chamado por Deus para advertir Israel do seu mau procedimento. Nós já estudamos essa semana, só para recapitular os pontos altos, os pontos importantes, que chamou a nossa atenção, que nos deu importantes lições para a nossa vida hoje. Tá? E começamos com um verso para decorar. Jeremias, capítulo 2, verso 3. 3, me diz o quê? Israel, meu povo, era santo para o Senhor, os primeiros frutos da sua colheita. Todos os que devoraram eram considerados culpados, e a desgraça os alcançava, declarava o Senhor. Declara o Senhor. Então Israel era consagrado ao Senhor. Jeremias, capítulo 2. Jeremias, capítulo 2, verso 3. Então Israel era consagrado ao Senhor, e era as primícias da sua colheita. Todos os dias demoravam, se faziam culpados, e mal vinha sobre eles o Senhor. Todos aqueles que vinham sobre Israel, quando Israel estava em obediência à orientação de Deus, à ordem de Deus, aos seus estatutos, todos eles eram devorados, e o mal vinha sobre eles, que diziam contra a vontade de Deus, né? A gente viu isso essa semana. E aqui no comentário da parte de sábado, vem falando sobre a crise, essa crise interna e externa. Isso é um problema, né? Um problema grave e sério, né? Como é que nós conseguimos descrever a condição humana depois da queda? Como é que nós conseguimos descrever? Que queda? A queda, desobedecer a Deus, pecado. Quando? Depois do pecado, né? Como é que Qual pecado? desobedecer a Deus? Mas qual? Deus falou assim, não comerás da árvore. Ah, tá, Adão e Eva. Ah, tá. É que eu fiquei confuso. Pecado original. Ele pensou que era um específico. Eu pensei que era agora. Então assim, o povo desobedeceu. Depois que Adão e Eva pecaram, a tendência do ser humano foi, a gente vê na Gênesis 6, só mal. Né? E é mal. Essa é a tendência. Né? A gente consegue ver. E aí surge a crise. E qual foi o problema para solucionar a crise? Essa crise. De Cristo na cruz. Essa foi a solução. E conforme Romanos 6, 23, né? Claro, o pecado é morte, mas o dom gratuito de Deus é em Jesus Cristo. Essa é a solução para a crise. É a morte de Cristo. Né? E aí a gente começa a analisar um pouco da história de Israel. A gente viu, né, essa semana está escrito na palavra de Deus que o povo se desviou do caminho. Mesmo assim, O senhor falou que a morte de Cristo então solucionava o problema, a crise. a crise. Então não temos mais crise. Então, aí é que entra o problema. É por isso que é interno e externo. Por quê? A morte de Cristo morreu na cruz por todos os pecadores. Só que aí entra a questão do livre-arbítrio. Ele morreu por todos, mas nem todos aceitam. Aí continua a crise. Né? Enquanto a pessoa está convida
a chance, a esperança, a oportunidade. Mas depois que ela morre, Ele aniquilou o pecado na cruz. esse era o plano. O plano dele foi esse. E foi cumprido, ele conseguiu? Cumpriu o propósito. Cumpriu. Ele é tipo. Mas ele, quando ele morreu, eu só não entendi essa parte que ele morreu e a crise foi solucionada, mas e aí, como é que. É que nem o senhor falou, é interno e externo, né? Então tem que entender os dois lados. O externo seria, ele morreu. Aham. Agora, para que se cumpra, se resolva a crise interna em mim, eu tenho que aceitar o que ele fez por mim. Senão, não vale. Como que é aceitar? Conforme ele orienta, né? A Bíblia, Como? em crer, batizado, Marcos. 16, enfim. Uma gama, né? É que assim, só pra gente ter uma certeza do que está sendo ensinado, eu não quero atrapalhar, mas eu fui convidado por ele e eu acho que o princípio do ensino é a pessoa perguntar e tirar as dúvidas, né? Eu acho que é esse o caminho. Então, o senhor disse que solucionou tal, do jeito que ele falou, beleza, eu entendi interno e externo. Só que assim, aí o interno seria o aceitar a Cristo. Como é o aceitar a Cristo? Por exemplo, ele morreu na cruz. Certo? Por exemplo, para Barrabás, Eu tenho que reconhecer. eu conheço. E o que ele fez foi por mim. Tá. Né? Aí Jesus fala assim, eu filho veio salvar, não julgar, né? Só que as pessoas, quando ouvem isso, muitas das pessoas precisam de coisas concretas, que se toquem, que se possam explicar. E aí ele fala assim, olha, é pela fé. Entende? O que é crer? Não acreditar naquilo que está dizendo. E aí, a partir do momento que você crê, o que acontece? A partir do momento que você crê. Isso, por exemplo, quando a gente pegamos a história da mulher samaritana, mulher adúltera, Qual mulher adulta? Porque tem tanta, a Bíblia mostra tantas mulheres adultas. E essa é a pedregada. Ah, tá. a gente vê a história o seguinte: trouxeram a mulher de Jesus, ela teve em flagrante adultério. A gente entende que foi uma trama para pegar Jesus, pegar Jesus naquela situação, porque se ele atendesse a ordem segundo Moisés escreveu, ele estaria contra os romanos. Né? Por quê? Porque só podia se matar alguém se os romanos aplicassem. Porque Israel estava sob a jurisdição de Roma. Nossa, irmão, fica estranho porque Roma, perdão, o povo fariseu matou Tiago dentro do templo e não tinha. Estevão não passou E não tinha nada de Roma. Não passou por Roma também. Mas continua, irmão, é que eu só achei um estranho esse. Continua, assim. Depois que houve aquele momento, Jesus olha para a mulher e pergunta para ela: onde estão os teus acusadores? O Senhor não pegou nenhum, não pegou ninguém. Nem eu tampouco te condeno. Vá e não peques mais. Essa é a orientação de Deus. Vá e não peque mais. Mas ele não falou para crer. Eu perguntei, a partir do momento que ele crê, e aí, o que acontece? Aí você falou da mulher adulta, mas você não falou do momento de crer aí. Sim, mas eu fiz a pergunta para ele. Ele falou assim, você tem que crer. Eu falei assim, tudo bem, então vamos crer. E a partir daí... Crê. Aí no caso ela não creu, então. Então ele falou assim, crê. Aí o que mais ele viu o que falou? Jesus fez por ela. O que mais ele falou então? Seria a justificação dela, da sua culpa. Ela era culpada. Conforme a lei de Moisés, ela merecia o quê? Moisés escreveu o livro. Mas peraí, Jesus ele veio para abolir a lei ou para cumprir? Então ele devia ser a favor apedrejar ela. Então, mas Porque a lei não fala em Deuteronômio 20 que a mulher adulta tem que ser apedrejada? Mas assim, Mas por que ele foi contra a lei então? Sendo que ele veio para não que ele foi cumprir? contra a lei. Ele foi contra a lei. É que a forma como os fariseus, os sacerdotes haviam torcido, acrescentado a lei, tirou. Então foi o sacerdócio que torceu? Então, porque a lei dizia sim que deveria ser apedrejado. Mas o homem e a mulher, cadê o homem? Foi pego. Nem sempre é o homem e a mulher, irmão. Nem sempre.
Não, nem sempre. Quando uma mulher, por exemplo, é estuprada e ela não gritar, quem é morta é ela. Se o cara casar com a mulher e a mulher não for virgem, a mulher ia ser morta. Então quer dizer, nem sempre a questão do... Nem sempre a questão do adultério morre-se os dois. Inclusive, tem posições que morre a mulher e o homem tem que ir embora. Tem que ir embora da cidade. Então pode ser que esse homem foi embora da cidade se é que isso aconteceu. Porque os manuscritos nem tem essa história. Né? Nos A gente originais fugiu, não existe. a gente fugiu um pouco do tema. Não, é só pra gente entender a questão da Mas fé. no caso da Maria Madalena ali, eram os povos que estavam acusando ela, eram os povos que... Mas a questão é, se estava na lei de Moisés, Jesus ele deveria estar a favor da lei. Então, por exemplo, se chega e fala assim, ó, a lei manda matar, a lei manda matar. E você o que diz? Ué, a lei não manda matar? Então mata, ué. Não sou eu que estou falando, é a lei que manda matar. Não sou eu que estou condenando. A lei que foi escrita é que manda matar. Mas lembrando que é a lei de Moisés, não é a lei de Deus. Né? Ah, existe essa diferença de lei de Moisés e lei de Deus? Ah, Não foi sacerdote, não foi sacerdote. então Moisés escreveu uma lei sem direção de Deus? Então é de Deus ou é de Moisés? Eu estou ficando confuso. Desculpa, irmão, mas eu estou ficando muito confuso. Como é que é? A lei é de Moisés ou a lei é... Se a lei é de Deus, ela manda matar, então eu entendo que Jesus foi contra a lei de Deus. Cerimonial, essa lei é outra Mas é cerimonial matar alguém? Gente, eu estou ficando super confuso. moral é a de Deus. Mas eu quero entender. Então, vai lá. Nós cremos, certo? Que o Messias, que Jesus, ele morreu na cruz por nós. Posso pôr aquilo? E a partir daí, o que deve ser feito? Se ele consumou, ele já fez o que ele tinha que fazer e foi perfeito, o que eu devo mais fazer? Agora eu tenho que obedecer. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. O que mais? Não terás outros deuses. Isso é obedecer. Obedecer aquilo que Deus ordenou. Esses são os ensinamentos. E aí ele simplifica isso lá no Evangelho. Olha, esse que foi dito. A lei se resume nesses dois pontos. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. É o teu Deus. Essa é a simplificação. Aí, quando você vai lá, você fala assim, olha, o resumo da lei é amar. E é isso que Deus faz por nós, amar. Quando eu amo, eu estou obedecendo a Deus. Ah, então peraí, agora começou a encaixar aqui os trilhos. Então, por exemplo, eu aceitei, aí eu tenho que passar a não ter outros deuses, Que é a orientação dele. que é a orientação. Aí eu tenho que não ter outros deuses, e isso daí toda a igreja que se denomina cristã segue. Ninguém quebra isso, quebra. Então, Seguir outros deuses. Aí é por isso que entra a questão, por isso que nós estamos falando de crise externa e interna. Então, tudo bem, mas nas outras instituições religiosas, eles não têm outros deuses. Eles não ensinam o povo a adorar outros deuses. Não ensinam. O segundo, se eu não me engano, é não fazer imagem. Na igrejas evangélicas por aí também não prega para ninguém fazer imagem. Né? Ninguém ensina isso. Só a católica, mas eu não estou contando com ela. Não ensina. Então também eles não quebram esse mandamento. Correto? O terceiro é não usar o nome em vão. Não usar o nome em vão. Nos mais antigos está escrito não substituir o nome dele, né? Mas tudo bem. Não usar. Eles também não ensinam isso. Certo? Não ensinam. O quarto a gente sabe que eles não seguem. O quinto é não matarás. Honrar, é que esse a gente esquece. Mas esse a gente esquece. Não honrar o pai e a mãe. Nenhuma instituição religiosa ensina na sua doutrina você não ensina. Ninguém ensina. Então ninguém é contra esse mandamento. O outro é não matarás. Não tem nenhuma instituição religiosa que manda matar, a não ser o Islã, que está no Alcorão.
Aí tem o não roubarás, não furtarás. Isso. Ninguém, nenhuma instituição evangélica instrui os irmãos a roubar o outro. A outra. E assim por diante, a gente vê que os outros mandamentos, nenhuma instituição religiosa manda quebrar. Certo? Prega contra? Nenhuma. Apenas o sábado é que há um interposto aí. Certo? Apenas esse, ou estou errado? A princípio é o sábado, né? Esse é a única regra, e aí aqui nós estamos ensinando, né? Nós estamos mostrando, olha. Não, peraí. Só pra gente fechar, só pra eu ver se eu entendi mesmo. Todos os outros mandamentos, as instituições por aí, as instituições evangélicas por aí, eles não pregam contra, eles pregam a favor, correto? Aparentemente a favor. Me mostra então um exemplo tirando o quarto. Tirando o quarto. Que o quarto eu já falei que não segue. O quarto eu falei que não segue. Eu fui pro primeiro. Ah, Fala assim, ó, não terás outro Deus diante de mim. certo. Sabe, mas nós seres humanos temos uma tendência a colocar e a transmitir essa ordem de orientação de Deus. De que maneira? Quando eu coloco a palavra de Deus em segundo plano, deixo de adorá-lo, coloco a palavra de Deus em segundo plano e adoro o homem. Que homem é esse? A palavra de Deus diz o ensinamento de Deus. A orientação que dá. Isso. Tá. A orientação de Jesus. Isso. E aí, coloco o homem. Que homem? Pastor. E também, tirando o pastor, vamos lá, vamos pensar então assim, o pastor, eu acho que eles não têm o pastor como Deus. Como Deus? Acho que não, ele tem... Olha, tem diversas pessoas que têm uma admiração excessiva, mas como um Deus, eu acho meio não estranho. como Deus. Como um Deus, falar assim, eu dobro no pé desse homem, vou adorá-lo. Alguns Eu acho que reconhecem, é por isso. exemplo, como sacerdote, como profeta. Entendeu, mais ou menos? Acho assim, que um Deus você se dobra na Deus frente do sacerdote, não profeta, que acaba se tornando Acaba Deus. virando uma idolatria. Entendeu, irmão? Eu acho assim que a questão de adorar, o que você faz? Eu acho que ninguém adoraria um pastor, mais ou menos por aí. Se prostar na frente do pastor e adorar? Acho que não. É que na realidade assim, não é o ato de se prostrar, mas é o modo como eu admiro, eu venero, porque o que ele disse, Não, por exemplo, o que irmão. Deus disse. Mas, Por esse- exemplo, mas vou aí dar- é complicado você ir por essa linha. Porque esse negócio assim, o que disse, aí você abre uma ramificação de coisas que E é isso que todo mundo aconteceu. se encaixa. Todo mundo se encaixa, porque eu Todo conheço mundo se encaixa. pessoas na Adventista, conheço bastante amigo Adventista, além do Eduardo, conheço vários amigos Adventistas, que eles, tipo, tem uma admiração tão grande pelo Bulhon. Eu conheço outros que têm uma admiração tão grande pela Rafaela Pinho, não é essa, não? Eu conheço pessoas que têm uma admiração tão grande por Leandro Quadros, tá entendendo? Pelo Robson Monteiro, que as pessoas Acaba caindo na mesma malha. acaba caindo. Então eu acho que ninguém, nem adventista e nem de fora, tem a pessoa como Deus. Pode ter a pessoa como um admirador, uma admiração excessiva, que não deveria também, não estou dizendo que deveria, mas eu falo assim, não como um Deus. Quer ver o que acontece? Né? Por exemplo, surge alguém e fala assim, né? Entra para a igreja. Eu falo por escandagem, tá? Você se separando da igreja. Fala assim, olha, eu acho que nós deveríamos fazer assim, 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 assim. Né? Aí a pessoa fala assim, olha, você viu o que o falou? No caso, você viu o que o Bulhão falou? Você viu que a Clara ela cantou? E aí a gente parando para analisar, a gente escorregando nessa questão. A gente não chega a se mostrar, né, do lado do prazer, né? Mas nós, pelo Mas tempo, por acaba exemplo, destacando a pessoa. isso é perigoso tanto para quem está falando, como para a pessoa que está apresentando, né? Cantando ou pregando. Isso é perigoso.
E aí nós colocamos Aí endeusar a pessoa? Exatamente, isso é perigoso. Ah, deixa eu ver se eu entendi. Então é perigoso ficar endeusando o pastor, porque senão vai todo mundo se tocar que é só ele ali que é o bambambam, e ninguém mais vai querer ir para a igreja, todo mundo vai se desviar daí. Não O risco é esse. O risco é esse de deixar muito na cara assim que o pastor é o líder espiritual, é só ele. Nós temos que fazer É ele que. entende. Ele que fala, né? Nós temos que fazer como Paulo. Paulo esteve em Bereia. Os bereanos ouviram Paulo. Ouviram a pregação de Paulo. Ouviram? E foram ver aonde? Nas escrituras. Se o que ele tivesse dito não tivesse nas escrituras, Então, eu posso garantir que o que você está falando, por exemplo, está nas escrituras. seria que ele falava. Não, as coisas que você está ensinando agora, eu posso conferir com as escrituras? Por exemplo, então, você está falando aí sobre a questão do sábado, que foi onde a gente deu uma travada agora, que eu acho que aqui vocês dominam, eu já não domino tanto. Mas a questão do sábado, então, é o ponto-chave do aceitar a Cristo. Não? Porque já fala assim, porque todo aquele que diz obedecer toda a lei e tropeça em ponto, transgride todos. Tá. Então, eu posso então, partindo dessa ideia que você está colocando para mim, eu posso afirmar que o senhor ou qualquer um aqui dentro não tropeça em nenhum. Aí é que entra a questão. Porque a Bíblia não afirma em momento algum que mesmo depois da morte de Cristo, mesmo eu aceitando o que ele fez na cruz, eu não vou tropeçar. Não, mas a minha pergunta Você está falando assim, se tropeçar em uma, Tropeçou em todos. então se você não pode me garantir que guarda todos, eu posso te chamar de adúltero, de ladrão. Porque, segundo essa palavra arrisca, como você está falando, não você fez, essa palavra arrisca, do jeito que você está falando, de uma forma radical, você entendeu o que eu estou falando? Porque está escrito assim, se aquele que tropeça em uma, eu poderia errou, é culpado de todos mundo sem sair um, que é Então seria, ô Ronaldo, então seria mais ou menos assim. Eu guardo o sábado, mas eu transgrido o outro. a mesma coisa não ter guardado. Você mesmo gosta de não ter guardado o sábado, é isso? Por exemplo, vamos pegar a lei civil hoje. Eu mato alguém. Eu tenho a intenção de matar alguém. Na lei é considerado crime doloso, porque teve a intenção de matar. Eu tenho que entender isso agora. Nesse momento eu não posso julgar por roubar. Ah, mas isso é a lei terrena. Sim, que essa lei só existe por causa da lei divina. Se não tivesse a lei divina, não existia a lei terrena. Todas essas leis que nós conhecemos hoje, civil, nacional, internacional, tudo se baseia em um princípio da lei de Deus. Vamos permanecer, porque assim, se falar do mundo, tem lei antes de Moisés. A lei de Hammurabi está bem antes e já diz isso. Vamos ficar só realmente no sábado, porque eu preciso entender isso. Né? O sábado, que é o ponto. Eu sei, inclusive o Eduardo já falou para mim, eu não guardo a lei porque eu não guardo o sábado. Já falou isso para mim. Então, partindo dessa ideia, eu sou adúltero, porque eu não guardo o Mas aí sábado. você não pode classificar nesse aspecto. Então, mas é isso que eu estou falando. É ou não é o que está escrito? Aquele que peca, tropeça em um é culpado de todos. É ou não é o que está escrito? Você não acabou de dizer? Sim, está escrito. Então, eu estou mentindo em falar que se eu não guardei o sábado, eu sou adulto, segundo o que está escrito. Porque você acha que torcendo as escrituras.
Não, mas que é culpado de um, tropeça em um, que é culpado de todos, porque a lei de Deus é um elo. Quando eu quebro, você quebra o elo. Então, quebrei o Mas é elo. isso. Eu sou culpado ou não sou de tudo? Sim, mas não posso se considerar adúltero. Mas como não? Se eu tropecei, se eu tô numa escada de 10 Sim, mas- degraus, se eu tô numa escada de 10 degraus, eu tropeço em um e saio rolando por todos, embaixo eu me caio em todos, ou foi só em um, eu caí em um e parei ali, equilibrei? Não, eu tropecei, caí e desci. Eu creio que não é dessa forma, porque o meio nas escrituras não é assim. Não é assim. Eu leio lá, ele está falando o seguinte, que a pessoa tem que tomar cuidado, por quê? Porque todo mundo está errando. Todo mundo erra. Então ninguém é melhor do que ninguém. Todo mundo erra. É isso que está escrito lá. Ele está falando assim, ó, porque todas as leis vêm de uma coisa só. É isso. Entendeu? É a mesma coisa que o senhor está tentando distorcer. Então não podemos pegar e falar assim, ó, se você não participar, você é culpado de tudo. Esse é o ponto que eu estou entendendo que ele está falando. Tipo assim, se todo mundo, você é passivo, que nem você mesmo disse, todos nós somos pecadores. Então, se você guarda o sábado, mas você comete um outro erro, então você, mesma coisa que não ter guardado o sábado, não fez de função nenhuma. O sábado não salva. Peraí. O sábado não salva, mas eu tenho que obedecer? Então, se eu não obedecer, ele não salva, por que obedecer? Hã? Se eu não guardar o sábado, eu sou condenado. Não, eu conheço, eu não consegui. Eu vou ser condenado? Eu conheço, eu sei, eu já li, não fiz. Eu só quero entender. Então, eu vou ser salvo ou não vou ser salvo? Tá, mas sem crer em Cristo, está escrito lá. Está escrito assim, quem crê em Cristo, ou não? Não é crer no salvo, não é crer no Eu creio no que está escrito. Aquela palavra a Deus, eu muita atenção. Há mais gente perdida de que areia no mar. Nós temos que prestar muita atenção, porque mesmo quando não sabe os mandamentos, É que eu disse que é uma linha muito tênue. É uma linha muito tênue para você falar assim, ó, eu guardo o sábado e você faz, você tropeça às vezes nenhum, mas em 7. Entende? Aí você fala assim, pelo menos o sábado eu guardei. É isso que eu estou querendo dizer. A gente acaba caindo na graça como você e como eu. Irmão, Entende? Ou seja, o que eu quero dizer, não se torna uma referência. O sábado não é uma referência. Não é uma referência. Você fala assim, ó. Então, peraí. Então, vamos lá. Então, eu tenho que seguir. Eu tenho que seguir o sábado que está na Bíblia. Certo? Vamos lá. Os mandamentos. Diz respeito ao sábado. É isso? O sábado que eu tenho que seguir é o sábado hebreu, é isso? Tudo bem, mas é o sábado que os hebreus seguiam. Como que é esse sábado de Deus? É esse que nós temos hoje? Nesse calendário que nós temos gregoriano? Mas na época já tinha esse calendário. Biblicamente falando, existe isso daí, esse respaldo para falar que hoje é baseado no calendário de hoje? Segundo os manuscritos que foram encontrados na Bíblia, não teve alteração nenhuma. Não teve. Os manuscritos encontrados no Mar Morto, não existia nem calendário gregoriano na época. Nós estamos baseados, regidos pelo calendário gregoriano. Vamos analisar um pouco o ponto aqui. Olha que interessante. Podemos voltar aqui e continuar nesse tema, não tem problema também. Já acabou? Mas calma aí, eu posso ter direito a uma última pergunta? Para mim, um estudo tem que ser dinâmico. Não aquele negócio, você ouve. Calma aí que hoje eu falei menos aqui. Irmão, Eu fazia isso na faculdade, fazia na escola, faço aqui.
segundo o que está escrito. Vamos na Agora que tá ficando quente? Só para recapitular.